Então vamos orar, gente. Aqui é a hora aí para nós. Beleza. Senhor, obrigado, meu Pai, por mais esse dia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui, meu Pai, o Senhor tem nos guardado, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do Fabrício, Senhor. A quem o Senhor tem levantado, Senhor, para nos ensinar, Senhor, nos dar, Senhor, esse ensino, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor capacita, Senhor, a vida dele, Pai. Tirando, meu Pai, toda a carne, todo o eu, Senhor. Em nome de Jesus, que o teu Espírito, Senhor, venha usar, Senhor, a boca dele falar, Senhor, nos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o ensino, meu Pai, caia, Pai, nos nossos corações, Senhor, que nós, meu Pai, entendamos, Senhor, e aprendemos, meu Pai, que seja, Senhor, como terra fértil, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada vida que aqui está, Senhor, e que o Senhor tem, meu Pai, trazido, Senhor, as pessoas, meu Pai, que quer, Senhor, entender e aprender mais da tua palavra. Senhor, nos perdoa, Pai, pelo tempo de ignorância, Senhor, pelo tempo, Senhor, de comodismo, Senhor. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, conduz, Senhor, cada palavra, Senhor, tudo que aqui for falado, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor esteja guardando, Senhor, todos que estão aqui e aqueles, Senhor, que não puderam estar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos. Amém. Boa noite, pessoal, a paz do Senhor. Boa noite você aí que está me acompanhando pela internet. E vamos dar mais uma continuada no tema proposto do nosso curso, né, que é Conhecendo a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Levítico. E só fazendo uma revisão rápida, nós estamos falando do livro de Levítico, que está no Antigo Testamento, e na primeira parte do Antigo Testamento, que é a lei, os 5 primeiros livros. Então, como foi falado antes, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, trata sobre a criação. O tema principal é a criação. O segundo livro é o Êxodo, né? A libertação do povo hebreu do Egito. Então, o povo hebreu está aqui no Egito, atravessa o Mar Vermelho, né, aqui, e vai parar aqui, que aqui é o Monte Sinai, onde Deus deu as instruções para Moisés sobre como conduzir o povo, né, sobre as leis, os 10 mandamentos, as leis como o povo hebreu ia seguir, né, os sacerdotes, como tinha que ser os sacrifícios, as festas e assim por diante. Então na Bíblia hebraica é chamado de Vaikra, isso significa e chamou ou e clamou. O tema dele é a lei para os sacerdotes e o povo. O autor é Moisés. A data dele, 1445 a 1444 a.C. Lembrando que é regressivo, porque vai zerar no nascimento de Cristo, né, que é o nosso calendário hoje. Os judeus estão no ano 5.777, se não me engano. O panorama aqui. O que acontece? O povo, Deus liberta o pessoal, os hebreus do Monte Sinai, eles atravessam lá o Mar Vermelho e estão nos pés do monte, né? E ali Deus fala com o povo que era para ele se separar e se santificar, né? Para que pudesse entrar na presença dele, né? E o versículo chave aqui é esse Levítico 19:2, sede santo porque eu sou santo. Pessoas chave, Moisés, Arão, Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar são filhos de Arão, eles eram sacerdotes. Então o livro começa contando os sacrifícios. Então Deus, do capítulo 1 ao capítulo 7, ele diz cada um dos sacrifícios que era para ser feito pelo povo e pelo
pelos sacerdotes caso eles errassem. Então, como é que era feito? Existem alguns outros que não estão aqui no livro de Levítico, mas que a gente vai falar mais à frente. Mas os principais eram assim. Esse aqui, esse rapaz aqui, esse senhor aqui, com essa roupa aqui azul, com peitoral, ele é o Moisés, ou Arão, sumo sacerdote. E aqui é um sacerdote. A roupa dele era mais simples, né? Então ele ia, pegava um animal, a pessoa errava, falhava em alguma coisa, eu queria adorar a Deus sacrificando algum animal, ia lá, levava o animal, tinha que ser perfeito, né? Dependendo da oferta, podia ser macho, podia ser fêmea, aí podia ser um boi. E esses aqui são os bichos que eram oferecidos a Deus, né? Pelo pecado, pela culpa, em adoração, em holocausto. E aí o sacerdote botava a mão. Esse aqui, como eram os dois sacerdotes, provavelmente é o dia do perdão, em Yom Kippur. Mas normalmente a pessoa que tinha falhado chegava no sacerdote, mostrava o animal para ele e colocava as mãos. O sacerdote e a pessoa orava, transferindo os pecados dele para o animal. É sangue inocente, né? Ou seja, o salário do pecado, a Bíblia nos fala lá em Romanos que é a morte. Então, errei e eu vou sacrificar uma vida inocente para que o seu pecado seja perdoado. E aí eles transferiam, ele orava, transferia nesse simbolismo os pecados da pessoa para o animal a ser sacrificado, em caso de pecado. E aí eles sacrificavam. O sangue, ele era jogado, né, no altar, dependendo, existem algumas diferenças, pequenas diferenças, mas o básico é esse. O sangue ele jogava no altar. Ele tocava nos chifres do altar, do holocausto, que foi falado lá em... não tinha. Aqui é um altar, onde era sacrificado. Ele tinha uns chifrinhos aqui, ó, nessas partes aqui. Ele tocava lá e depois jogava o sangue, né? A Bíblia também fala que o sangue é a vida. Então, dito isso, aí aqui tem a cabra, a novilha, o novilho, o boi, o bode, a pombinha, aqui que não dá nem para ver direito, as rolinhas. Aqui, as leis acerca do sacrifício, como eu havia falado, do capítulo 1 ao capítulo 7, né? Todo o capítulo 7, Deus vai dizendo como é que Ele quer que os sacrifícios sejam feitos, né? Cada uma das instruções deveria ser seguida à risca, mas na frente a gente vai ver as consequências de não seguir isso do jeito que Deus mandou, principalmente para o sacerdote. Então aqui tem a categoria maior, né? A consagração, comunhão e expiação. Categoria menor. Então aqui, a oferta de manjares e o holocausto eram ofertas... Uma pergunta ali? O holocausto é a oferta de manjares, era a consagração. Você se consagraria a Deus. O bicho utilizado, o animal utilizado, podia ser um carneiro, um gado, um carneiro, um cabrito, a rolinha, a pombinha. Esse sacrifício especificamente aqui tinha que ser macho. Tá? E o que era a escolha? Por que esses tipos? Se você for olhar, o gado é mais caro, né? O carneiro é um pouco já mais barato do que o gado, mas mais caro do que a rolinha da pombinha. Isso ia depender da condição financeira de quem ia oferecer. Quem fosse rico, oferecia o gado. Quem fosse intermediário, carneiro, cabrito. Quem fosse pobre, rolinha ou pombinha, né? Inclusive Jesus, acho que Maria, né, se não me engano a memória, salvo engano, eles foram oferecer as pombinhas ou rolinhas, lá no templo, na época de Jesus. Aí o que acontecia? Desse aqui tinha que ser todo queimado. Dessas ofertas que constam nesse aqui, só a oferta de manjares, né? E a oferta aqui, a parte queimada aqui, a de comunhão, é que o sacerdote, as pessoas poderiam comer. O que sobrasse tinha que ser queimado. A oferta de manjares, flor de farinha, né? O que era essa oferta de manjares? Eu não vi, mas eu imagino que seja uma espécie de bolo,
entregue. Essa flor de farinha, eu fui pesquisar, ela é uma farinha de trigo mais refinada. Assim como tem o açúcar, açúcar refinado, açúcar cristal, ela é como se fosse um açúcar cristal da época. Era uma farinha de melhor qualidade, um pouquinho mais elevada do que a farinha de trigo normal. Então o que acontecia? Se a oferta fosse crua, eles tinham que misturar azeite, incenso e sal. E dava lá para o sacerdote. Parte o sacerdote queimava e parte ficava para ele. Se fosse assada ou cozida, ele só colocava o azeite. Aí tinha que colocar o sal também, né? Os grãos aqui, a oferta das primícias. Aqui também era quando eles iam levar na oferta de primícias, né? Que a gente vai falar mais adiante também das festas do Senhor. Aí aqui na outra categoria tem comunhão, pacífico. Geralmente eles iam agradecer a Deus por alguma coisa, ou pela colheita, ou alguma coisa que seja lá, eles agradeciam, simbolizava a comunhão que eles tinham com Deus. Aí podia ser gado, cordeiro, cabra, podia ser macho e podia ser fêmea, né? Parte queimada, e aí eles comiam o que sobrava, eles queimavam o resto. Parte queimada aqui, né? O que comiam uma parte e outra queimada. Está no capítulo 3 aqui, os respectivos localizações de cada passagem dessa. Expiação. Aqui já não podia ser qualquer um, não. Tinha que ser esses bichos aqui. Se a pessoa não tivesse dinheiro, aí ele podia levar, além das pombinhas, 1/10 da flor de farinha. E o que era esse sacrifício pelo pecado? A pessoa pecava por algum motivo, por negligência, alguma coisa assim, aí ele ia lá e oferecia. Tudo era queimado dele. Mais adiante a gente vai ver que tudo isso aqui remete a Jesus, né? Lá em Hebreus capítulo 10, acho que versículo 1 fala que o Antigo Testamento é as sombras das coisas que iam vir, né? A oferta pela culpa. Existem certos autores, teólogos, que eles encontram uma dificuldade em explicar o que é uma oferta pelo pecado e uma oferta pela culpa. Mas assim, basicamente, o que eles falam é que a oferta pela culpa era quando você dava um dano a alguém. Então você roubava sem querer a casa de alguém, ou roubava alguém e a pessoa descobria, ele ia lá e fazia você restituir aquela pessoa. Matava a pessoa, restituía o valor financeiro mesmo, 20% a mais do que era. Se fosse um bicho, aí ele tinha que queimar também. Aí aqui dando continuidade, porque os slides não cabiam, né? A tabelinha que eu fiz. O livro de Levítico, ele é um pouco maçante nesse sentido, assim, ele é todo metódico, tem muitas regras, assim, é um livro que quase ninguém não gosta de estar comentando, né? Que são muitos detalhes. Aí o holocausto, o propósito dele, expiar pecados em geral. O significado, mostrava a devoção a Deus, né? A morte de Jesus foi o sacrifício perfeito. A oferta de manjares, demonstrar a honra e respeito a Deus em adoração. Mais na frente a gente vai ver, quando a gente vai estudando os livros históricos, que Israel, ele se desviava muito, e lá vai constar que principalmente mulheres ofereciam esse tipo de oferta a outros deuses. Aí o significado, reconhecia que todos pertencemos a Deus. Cristo foi o homem perfeito que deu-se a si mesmo, a Deus e aos outros. O sacrifício pacífico e comunhão, expressar a gratidão a Deus, simbolizava a paz e comunhão com Deus. Aí em Cristo é o único caminho para se ter a comunhão com Deus. Você sabe, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Então vê que tudo Deus, é como se Deus fosse deixando pistas do que ia acontecer no futuro, né? Eu agora estou lendo a Bíblia assim, eu estou tentando ver o que está por trás de tudo, eu estou querendo entender isso aqui. Algumas partes eu estou conseguindo, né? Graças a Deus, Deus vai tendo misericórdia da gente e vai abrindo entendimento para algumas coisas.
A oferta pelo pecado, pagar pelo pecado cometido involuntariamente, restabelecer a comunhão com Deus. A morte de Cristo nos restaura o relacionamento com o Pai. Só através da morte de Cristo, nós principalmente que não somos hebreus e judeus, né, é que nós temos o acesso ao Pai. A morte de Cristo nos purifica de todo pecado. É a oferta pela culpa, pecados cometidos contra Deus e as pessoas. Provia compensação para a pessoa lesada, né? Aquela parte que eu falei, que podia ser um valor ofertado, né? No lugar do bicho e tal. A morte de Cristo anula toda a consequência mortal do pecado. Mas assim, uma das grandes perguntas que o pessoal faz é por que nós não sacrificamos mais, né? Então aqui eu queria que vocês, principalmente aqui, esses aqui não, mas aqui a gente vai, eu queria que desse uma lida. Porque os sacrifícios, esse capítulo aqui, diz que fala que o salário do pecado é a morte, né? Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Levítico 17:11, a vida está no sangue. Ou seja, quando o sacerdote oferecia aquele sacrifício, aquilo tudo simbolizava o seguinte: ó, ele está morrendo no meu lugar. Eu pequei, eu errei, o pecado me leva à morte, e eu estou oferecendo isso aqui no meu lugar. Era para mim morrer. Por que o sangue de animais? Aqui já está explicando, né? Animais não pecam. É sangue inocente. Quando não tinha como alguém que fosse pecador se oferecer no lugar de outro. Então tinha que ser um sangue inocente, que é para simbolizar aquilo, né? Ó, eu estou trocando, né? Não sou eu, mas era para me estar no lugar dele. Então assim conseguia temporariamente, que aqui lembramos que Jesus ainda não tinha aparecido e tinha morrido por nós. Aí aqui, 2 Coríntios, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Ou seja, Jesus foi o único homem que não cometeu pecado. Ou seja, ele era inocente. Ele estava no lugar do animal que ia ser sacrificado. Se ele tivesse pecado, assim, Satanás tivesse tido êxito quando tentou Jesus, então ele não podia morrer, porque aí ele ia ser maculado, ele ia ter manchas. E para morrer por nós, ele tinha que ser imaculado, assim como os animais. Entenderam? Então, por que Jesus foi sacrificado? Aí aqui é a justificativa, né? Eu falei por que o sacrifício de animais, né? E por que derramar, né, o sangue deles, que eles são inocentes, tinha que ser inocente. Então você vê que nenhum outro homem podia morrer por nós, né? Por mais que você ame o seu filho, você nunca podia morrer por ele para se entregar e fazer com que ele alcançasse salvação. Não era assim. Jesus foi o sacrifício supremo. João aqui, em João 1:29, essa passagem fala assim, ó, é João Batista falando, ó, eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Então, João Batista era aquele que o profeta profetizou, que ia vir e preparar o caminho para que Jesus viesse e morresse por nós. E ele, quando viu Jesus, né, ele falou, ó, o Cordeiro de Deus, testificando que Deus. Aí Isaías fala, inclusive fico medo das coisas que Jesus fazia. Ele vai lá e pega um jumentinho lá, não sei o que. Aí era uma profecia. Como ovelha muda foi levada a matadouro. Outra profecia. Isso aí sempre nos evangelhos é para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então a Bíblia sempre está se repetindo e remetendo atrás. O Antigo Testamento está falando do futuro, né, das coisas que iam por vir. O Antigo Testamento está testificando do Antigo, que tudo isso aqui Deus já tinha preparado. Em Hebreus 9:23, alguém pode abrir aí e dar uma lida? Porque ele explica melhor. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não
entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entre os santos dos santos, com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Aqui a gente viu em Êxodo, a gente estudou o tabernáculo. O sacerdote entrava uma vez por ano. Então, Hebreus, a maior parte de Hebreus aqui, 3, 5, 7, 8, ele vai estar falando, remetendo tudo isso que era realizado no santuário, e eles provando para os judeus da época que Jesus era o Messias, o servo sofredor que eles não aceitaram. Então, veja a importância. Se a gente for fazer uma lida em casa e a gente for fazer essas conexões com o que a gente já viu, a gente vai passar a entender por que eles estavam falando daquela maneira, por que eles estavam fazendo a defesa da fé. E aqui no Antigo Testamento aqui, toda vez que a gente pecava, a gente ia ter que ir lá e sacrificar um bicho. No texto lido, fala que Jesus morreu uma só vez, não sendo necessário ele vir outras e outras vezes para morrer direto. Ele foi um sacrifício perfeito. Lucas afirma que isso tudo para explicar porque nós cristãos não sacrificamos mais. A Bíblia diz em Lucas 16:16 que fala que a lei e os profetas duraram até João. Ou seja, Jesus veio, cumpriu toda a lei por nós porque nós não conseguiríamos. E nós só vamos ser salvos por causa de Jesus, não porque a gente merece, mas por estarmos nele, o sangue dele nos purifica de todo pecado. E assim a gente tem acesso ao Pai. Então esses capítulos aqui, todos, o de Hebreus, ele vai falando com coisas relacionadas ao sacrifício, ao santuário, e explicando para os judeus, os apóstolos tentando explicar para os judeus por que não precisavam mais fazer aquilo. Aí a segunda parte, a primeira parte do livro de Levítico, ele vai do capítulo 1 ao 7, e fala sobre as questões dos sacrifícios. Qual que é o zelo das pessoas em não pecar? Porque não se trata de 100 mil habitantes, se trata de uma nação, mais de 3 milhões de judeus na época. E eles sacrificavam uma vez só ao ano. Existia um zelo para que as pessoas não cometessem pecado, porque hoje nós vivemos na graça. E muitas das vezes os cristãos usam a graça como papel higiênico. Vai lá, se limpa e joga fora. Vai lá, se limpa e joga fora. Naquela época não era assim. Primeira coisa que tem que ser ressaltada: uma vez por ano era quando o sacerdote oferecia expiação por ele, a gente vai ver mais à frente, e pelo povo inteiro. Então ele ia lá, matava o bicho, aí é onde entra uma das diferenças, do ritual normal. Lembra que eu falei que ele só matava e jogava lá o sangue no pé do altar de sacrifício, do holocausto. Lá não, quando era o sumo sacerdote, ele ia pegava, era 2 bodes, ele jogava, a Bíblia fala que ele jogava sorte, eles tinham, o sumo sacerdote, ele tinha um negócio aqui no peitoral chamado Urim e o Tumim. Até hoje eu não sei o que é exatamente isso, mas falam que mais na frente nos livros históricos, falam que quando Deus não falava com o povo, eles entendiam que Deus falava com ele através desse Urim e Tumim, e ele jogava sorte. Então ele jogava sorte para ver qual era o bode que ia ser morto e qual é que ia levar os pecados do povo. Então ele ia lá, matava, aspergia o véu que separava o santo dos santos e o santíssimo e o santo lugar. E aí ele pegava, aspergia
no propiciatório, que é a parte de cima da Arca da Aliança, onde tem aqueles dois anjos que se tocavam as asas. Então ele ia lá, aspergia tudo de frente, ele não podia virar as costas e saía, né? Aí ele ia lá de novo, se lavava, purificava e ia mais outra vez e saía. O sangue do animal morto era jogado no outro bode, ele escolhia alguém do povo e levava. Esse é o Yom Kippur, o dia da expiação, né, o dia do perdão, né, de todo o povo e a nação. É interessante que no livro do Daniel Mastral, fazendo um gancho, uma contextualização, uma das histórias que ele conta lá é que uma vez ele foi fazer um sacrifício, né, no livro lá de uma criança. Só que ele não quis fazer o sacrifício. E ele virou. Na hora que ele virou, a entidade que estava com ele jogou ele assim no altar, na parede, e ele desmaiou. No livro ele não conta, mas pelo contexto ele fala que a entidade canalizou ele e ele fez o sacrifício, né? No livro o Daniel. Então assim, é interessante que são princípios, né, que a gente vê também na palavra, né? Não virava, o sacerdote de maneira nenhuma ele podia virar. E só para vocês terem ideia, a roupa dele, do sumo sacerdote, tinha sino, que quando ele estivesse lá dentro, quando ele estivesse andando, se mexendo, o povo era para saber que ele estava vivo. Se ele morresse lá e tinha uma corda lá, eu vi um estudo lá que falava que ele tinha uma corda no pé, ninguém não podia entrar e ele saía puxando. Não há relato nenhum, diz que nenhum morreu dessa forma. Mas essa primeira pergunta, não era toda vez, mas toda vez que quando a gente pecasse, a gente ia ter que oferecer o sacrifício. A Bíblia não relata, mas Deus sempre advertia eles, ó, se vocês pecarem, se vocês forem obedientes, não diz se o povo tinha essa preocupação, com certeza devia ter, porque antes da lei já tinha gente que sacrificava. Noé já sacrificou, o próprio Deus, quando Adão e Eva pecou, que eles botaram a cinta lá, que é uma espécie de tanga, né, de folhas, Deus foi lá e matou um bicho e fez pele de roupa de pele, ou seja, isso já prefigurava o que ele ia estar dando em Êxodo, né? Em Êxodo, aqui em Levítico. Então, ou seja, a Bíblia sempre vai estar se repetindo, mas com certeza aqueles deviam ser mais zelosos do que os outros. A Bíblia não retrata isso, né, do jeito que tu perguntou, mas acredito que sim, que tinha alguém, não que fosse o povo inteiro, né, porque tu vai ver o tempo inteiro Deus usando alguém para falar, ou ele mesmo advertindo o povo. Então aqui, a segunda parte do livro de Levítico, a ordenação do sacerdócio araônico. Esses 3 capítulos vão falar como Deus fez para eles. Quando o tabernáculo estiver tudo pronto, vocês vão fazer as roupas assim, 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 vão entrar, vocês vão se ungir, vão ungir cada um dos utensílios. E aí Arão, depois disso tudo, né? É interessante que aqui Arão faz tudo do jeito que Deus falou. Ele e seus filhos, né? Que quem era o sacerdote eram os filhos de Arão. Aqui Arão oferece o sacrifício para si pelo povo. Então ele com os filhos dele começa a oferecer o sacrifício já. E essa aqui é uma das histórias bem interessantes. Lembra que o contexto inteiro, a história toda do livro de Levítico, eles nos chamam para santificar santo como eu sou santo. Esse Nadab e Abiú, no dele, falam que eles no capítulo 10 vão e oferecem fogo estranho no altar de Deus. E na hora eles são fulminados, né? Não sei se foi um raio, se foi, não sei como é que foi, mas na hora eles foram queimados. Arão ficou triste, né? E é interessante que ele ofereceu fogo estranho. Eu fui tentar pesquisar isso. O fogo estranho existe 2 linhas, 3. É uma. Quem alega isso é que fala que depois desse episódio, Moisés já começa falando, ó, quando vocês beberem bebida forte, vocês não podem servir no templo. Então, quem acha essa linha, fala que é por isso.
Existe uma outra linha que diz que esse fogo estranho, porque Deus ele mandava todo dia de manhã acender o candelabro, aquelas velhinhas que tinha em cima, em frente à mesa dos pães, e o incensário, uma vez de manhã e uma vez no finalzinho da tarde. Nunca podia apagar, né? Isso simbolizava a presença de Deus, né, no templo. Para nós, nunca pode faltar a presença de Deus em nós, né? No altar também o fogo nunca se apagava. Quem defende que existe uma outra que eles não pegaram a brasa, porque para acender as velas e o incenso, ele tinha que pegar a brasa do altar do holocausto e acender. Então eles foram negligentes nisso e pegaram talvez de outro lugar. Essa é a segunda. E a terceira fala que foi o tipo de incenso que eles ofereceram, mas a Bíblia não deixa o certo. O que a gente aprende com essa história é que eles negligenciaram de alguma forma. Nós não sabemos exatamente o que foi, mas de alguma forma eles negligenciaram, né? Tem até um versículo que fala: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então eles foram fulminados até para servir de exemplo, né, dos outros. Então, isso para nós a gente tem que tomar como um exemplo, que quando a gente for fazer alguma coisa para Deus, a gente tem que oferecer o melhor, não é porque é para Deus que é de qualquer jeito, né? Ah, é para Deus. Ah, é para Deus, eu não preciso estudar. Ah, Deus dá o entendimento, não preciso fazer mais nada. Então não é assim que funciona. Dedica que Deus traz. Quem viu aqui, quem estava aqui domingo, viu o Campos falando: Senhor, me mostra o que está por trás disso. E Deus deu um entendimento para ele na hora, de uma coisa mais profunda, que estava ali, naquela parte onde Jesus foi tentado. E ele trouxe para nós. A gente não vai entender o nível de revelação que ele teve nunca, a não ser que Deus revele para a gente. Não é diferente, uma pessoa ter a revelação e tentar passar para os outros. É engraçado que logo nesse capítulo 10 aqui também, eles morrem, Deus proíbe Arão, Itamar e Eliezer, que são irmãos dele aqui. Arão é o pai deles tudinho, deles ter o luto, né? Deles, vocês não vão bagunçar a cabeça não, e tal, continua servindo. Aí Itamar e Eliezer ficam no lugar de Nadab e Abiú. Interessante também que pela tristeza deles, eles mataram lá, sacrificaram os bichos lá, e era para eles comer, e eles não comeram, e Moisés foi repreender eles: rapaz, vocês não comeram. Era como se Moisés estivesse falando assim: vocês não viram o que acabou de acontecer, por que vocês não comeram? Aí eles falam assim, aí Arão chega defendendo eles e tal, e dá a entender que é porque eles estavam tristes, de luto, por causa da morte dos irmãos dele. Aí a terceira parte do livro de Levítico vai do capítulo 11 ao 16. Não, trata das impurezas. O que é que acontece aqui? Do capítulo 11 ao 16, achei que eu tivesse errado. Então, capítulo 12 vai falar da purificação da mulher. Então, se ela tivesse um filho, durante 7 dias era impura. Ela não podia chegar no templo, ela não podia tocar em homem nenhum, em lugar nenhum, porque ia ser impura. Ia fazer aquela coisa também, é como se fosse, digamos assim, ia ficar amaldiçoado, né, em termos aqui para a gente entender, uma linguagem mais fácil. Aí ela tinha que esperar 7 dias, e aí quando terminasse esse período, ela ia ficar mais 33 dias, e aí ela oferecia um sacrifício para se tornar pura novamente. Se fosse menina era 14 dias, e 60 dias para oferecer o sacrifício. Porque a radiação, a gente falou isso no primeiro, acho que no terceiro slide. Ao capítulo 13 e o 14 vai falar acerca da lepra. Ali Deus dá a Moisés todos os tipos de orientações com relação à lepra. Vale ressaltar que lepra não é apenas a nossa hanseníase hoje não, era qualquer tipo de doença de pele. Então tem até um trecho lá que fala, se for queimadura, não sei o que, não sei o que. Então, ou seja, era alguma danificação da pele que acontecia. Aí tinha que se apresentar no sacerdote, o sacerdote ia olhar, ia avaliar novamente e tudo. Se for lepra, se ficar branco, se tiver profundo, vai fazer isso e aquilo. Então isso para nós hoje não faz tanta. O capítulo 15 vai falar da imundície do homem e da mulher. Fluxo seminal e menstrual. Quando a mulher ficava menstruada, ela ficava 7 dias.
esse fluxo seminal do doença, tá? Sexual, ele ia ficar impuro até de tarde. Aí é interessante, né? Poxa, mas Deus criou o casamento e tudo. Isso aqui na época, segundo algumas linhas teológicas, era para coibir os rituais de fertilidade. Onde o povo, quando ia adorar o poste ídolo, Baal, quando eles faziam os rituais dele, depois eles faziam sexo com todo mundo. Tinha as prostitutas do templo, no dia do verão. Teve um dia desses, já depois de 1948, com a fundação do Estado de Israel, que os árabes foram lá querer ser espertos, né? Nesse dia aqui, eu não lembro qual foi o ano, mas acho que é 87, eles foram lá em Israel, em 3 linhas diferentes, né? A Síria, o Egito e a Jordânia, de uma vez. Fizeram essa coalizão e atacaram em 3 fontes. Rapaz, na mesma hora, Israel foi lá e tomou as colinas de Golã, o Monte Sinai, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Já pensou? Será se é Deus? Israel já foi falado, né? Tem 5 milhões de habitantes. 5 é 7, mas vamos supor que é 7. 7 milhões de habitantes, 5 milhões é judeu, lembrei agora. E no dia mais importante deles lá, os árabes quiseram derrotar e fulminar eles lá. Eu acredito que isso seja uma ação milagrosa de Deus, né? Como é que pode uma nação tão pequena ser uma das melhores do mundo, mais fortes, ter um exército mais bem preparado, mas por trás disso quem está mesmo é o Senhor dos Exércitos, né? Atrás dele lá para não deixar. Aí a prática da santidade é a quarta, capítulo 17 e o capítulo 27. O capítulo 8, trazer os casamentos ilícitos, né? O que pode e o que não pode, né? Deus nessa época aqui já proibiu o casamento, né? Acho que foi o Elinho que pegou outra vez. O casamento entre os parentes, né? Então ele já tinha proibido, né? Aqui. Entre casamento entre parentes e união abominável. Aí aqui vai entrar a homossexualidade, relações com animais, adultério, isso aqui tudo era punido com apedrejamento, era com morte, não tinha negócio de... Né? Então esse tipo de pecado aqui, essas uniões ilícitas era apedrejado. Aí aqui ele vai repetir diversas vezes para não enganar o povo, para não mentir, para não adulterar em peso e tal, um monte de regrinha dessa daí, que vai resumir: amar o teu irmão como a ti mesmo. Quando tu ama, tu não vai enrolar o cara, tu não vai xingar ele, tu não vai fazer. Capítulo 20, pena sobre vários crimes. Moloque. Isso aqui são os crimes assim que eu achei mais interessantes. Por exemplo, esse Moloque aqui era uma divindade, ela chamava Milcom. Isso vai depender do país, né, da região. Moloque, Milcom, Moleque, então são derivações, mas é a mesma divindade, né? Ou seja, mesmo capeta lá, só mudava o nome. Esses aqui, o povo sacrificava os filhos deles. Eu não sei se eu falei na outra aula, mas uma das formas de sacrificar os filhos, ele tinha uma estátua de metal e eles esquentavam até ficar incandescente, né? Aquela brasa mesmo. Ia lá e colocava a criança lá. E a criança morria queimada nos braços daquela estátua. Necromante, que consulta mortos. Feiticeiro é o feiticeiro mesmo que a gente conhece. Adultério também, união abominável. Isso aqui tudo também tinha pena de morte, a pena capital, né? O povo fala, era apedrejamento na hora. Um fato aqui bem interessante é que necromante, né? A Bíblia fala que a gota d'água para Deus, para tirar Saul do trono, foi ele ter consultado aquela feiticeira e necromante, né? Então ela foi lá, ela até ficou com medo de ver Samuel, né? Quando descobriu que era Samuel, não, que era Saul. Ela falou assim: o senhor vai me matar. Ele: não vou não. Ele estava disfarçado. Aí ele foi lá invocar o espírito, né? Que ela, pelas características que ela falou, ele achou que era o de Samuel. E aí a Bíblia relata que foi a gota d'água para Deus tirar ele do trono. Uma pergunta? Salomão teria de ser apedrejado também.
Pois é. Isso foi uma das perguntas que eu me fiz. Por várias e várias vezes, você vai ver o povo se rebelando contra Deus. Lembra que Deus, a relação entre Deus e o homem, ele faz uma analogia ao casamento, ao relacionamento íntimo do homem e da mulher. Quando o povo servia a outros deuses, ele falava assim: vocês se prostituíram com outros deuses. Israel, por várias e várias passagens, vocês vão ver que isso vai se repetir várias vezes, mas a Bíblia não relata esse tipo de pena, né? Inclusive Davi também era para morrer, né? Ele comeu dos pães da propiciação, ele adulterou. Outra característica que eu também fica uma incógnita na minha cabeça, por que eles tinham várias esposas, várias mulheres? Isso até hoje eu não consegui descobrir porque que Deus não agia isso. Eu perguntei já para um monte de gente, mas ninguém não, assim, para mim nunca me deram uma resposta assim que fosse cabível, porque Deus não muda, Deus é imutável, né? Algumas coisas então ele criou o homem para a mulher, né? Ele criou, uma analogia, Eva com Adão, não criou vários. Os patriarcas todos tinham vários, né? Então isso aí, para mim, é uma incógnita que ninguém, eu já perguntei, já tentei discutir, mas eu não entendo e eu não entro nisso aí também. Se Deus é Deus, então é Ele que resolve. Mas é interessante isso. Davi também era para morrer, porque ele comeu os pães, ele adulterou, né? Ele matou, lembra do código, olho por olho, dente por dente. Aí capítulo 21, 22, as leis para o sacerdote, como eles deveriam comer as coisas, e aquele monte de ideia. Por exemplo, se um sacerdote ou qualquer outra pessoa tocasse num animal morto, ou numa pessoa morta, ele ia se tornar impuro, ele tinha que se purificar, se lavar. Não tomar mulher repudiada, prostituta e desonrada. Os sacerdotes, eles não podiam pegar nenhuma dessas três mulheres. Sacerdote não podia ter defeito físico, né? Tinha que ser perfeito. Se tivesse algum osso quebrado, algum não sei o que, ele não podia ser sacerdote, mesmo que ele fosse da linhagem de Arão, eles não podiam. No capítulo 22, lei acerca de comer as coisas santas, né? De novo aqui para o sacerdote. A filha do sacerdote, esqueci que achei isso aqui interessante. A filha do sacerdote prostituindo-se eram para queimar elas. Como o trem era. E no capítulo 22, a lei acerca de comer as coisas santas, os animais sacrificados descer sem defeito. Perfeição, né? Deus requer as coisas perfeitas. É o simbolismo que isso aqui agora são as festas, né? Isso aqui é o calendário, né, judaico, né, os meses judaicos. Abib, Nissan, Siv, Sivan, Tammuz, Ab, Eliú, Etaim, os 12 meses. É interessante que o primeiro mês ele começa mais ou menos na metade de março e vai até abril. Lembrando que esse calendário aqui ele é regido pela lua e pelo sol. Aí eles têm essa forma do mesmo jeito que a gente tem o ano bissexto, 366 dias, né? Porque um dia não é 24 horas certinho, é 23 horas, 56 minutos, não sei quantos segundos. Ao longo de 4 anos, isso aí tudinho dá um dia. Por isso que é só de 4 em 4 anos o ano bissexto. Aqui as festas estão no capítulo 23. Né? Lembrando que a festa da Páscoa, Pentecostes, as festas que exigiam a peregrinação do povo até o tabernáculo, até Jerusalém depois, eram nessas festas aqui. Eles tinham que obrigatoriamente ir na Páscoa, no Pentecostes e no tabernáculo. É interessante que agora entra aqui o meu desenho. Vou ter que ir para filmar aqui. Não, ele vai... Esqueci dessa para...
Isso aqui é interessantíssimo. Tá pegando? Isso aqui são as festas judaicas. Que está no capítulo. Isso aqui vocês não vão entender não, porque é meu código, né? Mas isso aqui é a Páscoa, né? A Páscoa era no mês de Abib e Nissan, primeiro mês, né? A Páscoa começava no dia 14 do mês de Abib ou Nissan. Só levanta bem aqui para mim, que eu não lembro de cabeça as datas aqui certinho no computador aqui. Relembrando a saída, né, a matança dos primogênitos dos filhos de Tesão, dos filhos dos hebreus. Jesus morre. E na Páscoa eles tinham que sacrificar um cordeiro, né, pegar o sangue e passar na porta. É interessante, né, que aí Deus fala para eles, quando o anjo passar, onde tiver o sangue, o sinal, eu não vou matar não. É sinal de que... E interessante que teve filhos de egípcios que fizeram, colocaram também isso, né? Alguma parte foram com eles. E Deus poupou os egípcios porque fizeram isso. Alguns, né? Mas a maioria foi morta. Então a Páscoa celebrava isso. Jesus morreu na Páscoa, né? A Páscoa é 14 de Abib e Nissan, né? O mês lá. Vai ser entre março e abril. Aqui a gente pode ver, uma vez aqui é março, outra vez aqui no Brasil é em abril. Aqui é a festa dos pães asmos, né? A Páscoa começa dia 14, os pães asmos vai do dia 15 ao dia 21, que são 7 dias. Os pães asmos eram a pressa, simbolizava a pressa que Deus teve de tirar eles do Egito. Vocês lá, vocês têm que sair rápido, né? Saíram às pressas correndo. E eles não podiam levedar, ter fermento no pão. O pão era asmo, né? Jesus morreu na festa dos pães asmos, né? Crucificado, ele foi sepultado, né? E é interessante assim, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas assim, talvez ele tenha ficado aqui simbolizando a pressa que Deus tinha para não deixar ele no mundo dos mortos, né? Os 3 dias morto, que ele ia ressuscitar. Interessante aqui também que Jesus foi crucificado na sexta tarde. Aí passou a sexta tarde, o sábado e o domingo. Mas dá 3 dias? Pois é, não dá 3 dias para a gente. Mas na cultura judaica, o dia acaba na hora, depois das 6 horas já conta outro dia. Então na contagem deles foram os 3 dias. Existia uma lenda também que falava que quando uma pessoa morresse, até 3 dias, o espírito dela ficava rondando o corpo dela e ela podia voltar. Passou disso aí não tinha mais nada. Aqui é as primícias, que vai no dia 16. Jesus morreu no dia 14, né? Foi sepultado no dia 14 mesmo, que fala que no dia 3 horas da tarde. E ressuscitou no dia 16, na primícia, né? Era a primeira colheita, era a colheita da cevada. Simbolicamente em Jesus, a Bíblia fala que Jesus foi o primeiro de muitos que seriam a ser acrescentados. Foi o primeiro a ressuscitar, né, da forma para ir para o céu e tal. Com 50 dias depois, veio a festa do Pentecoste. Na festa do Pentecoste começou os últimos dias da humanidade, né? Eis que nos últimos dias derramarei sobre vós o meu espírito, vossos filhos sonharão, vossos dias terão visões, né? O apóstolo Pedro, ele até cita, né? Eles não estão bêbados não. Isso aqui foi o que foi profetizado pelo profeta Joel. E aqui começam os últimos dias da humanidade, né? Da igreja. É engraçado que isso aqui é na primavera deles lá.
essa estação aqui, certo? Que vai até dia 6, o Pentecoste é dia 6 de Sivan. Aí aqui tem um período entre as estações, né? Lá, aqui ia ser o inverno, digamos assim, e verão para eles lá, né? Porque vai dar mais ou menos em junho, julho. Aqui é a época que a igreja está vivendo. Lembra aqui, ó, que Deus, tudo quando vai fazer, Ele tem um certo padrão. Tudo no Antigo Testamento simboliza de alguma forma, ou aponta alguma forma, que alguma coisa vai acontecer no Novo. Então, nós aqui, ó, paramos aqui, a cronologia, e a igreja do Senhor começa a aparecer aqui. Aí tem a festa da trombeta, que é no dia 1 de Etaim, do 7º mês. Ele comemorava o ano novo civil dos judeus. Então eles tocavam lá e o ano novo civil deles começava. Para a igreja, a analogia que os teólogos fazem é que é o arrebatamento da igreja. Quando houver o arrebatamento da igreja, a festa da trombeta. E quando tocar a trombeta do anjo e tal, não sei o que lá em Apocalipse, lembra? Vai haver um período, né? A igreja diz que vai ser arrebatada, nós seremos julgados pelas nossas obras, o que for de palha vai ser queimado, o que for de metal precioso, não sei o que, vai ser conservado. Quando Jesus voltar da segunda vez, vai ser o dia do perdão, que apresenta o reino milenar de Cristo, o reino de Deus instalado na terra, Jesus como rei, rei dos reis e senhor dos senhores, o reino que nunca vai ter fim, né? Então é interessante, a gente pode fazer outras analogias assim. A Páscoa, Jesus morreu por nós para nos salvar, né? Os pães asmos, a nossa saída, a pressa pela colheita, ó, rogai para que tenha mais trabalhadores na minha colheita, a pressa dos pães asmos, os frutos que a gente vai ter, né? O ano novo para nós, a nova vida, simboliza uma nova vida. O dia do perdão, aí para os judeus é que quando a gente for morar mesmo, mano, que a gente é peregrino, né? A Bíblia fala que nós somos peregrinos aqui na terra. A nossa terra não é aqui. Então isso aqui é muito interessante, ó, e pouca gente já viu isso, já fez essas correlações. Mas é bem interessante isso aqui, né? Tudo que Deus faz, ou Ele já fez alguma coisa no Antigo Testamento, ou Ele indica, ou Ele fala alguma coisa, né? E tá terminando? Só faltam mais essas duas lâminas aqui. Aí é a última parte, a prática da santidade, o ano sabático. Nossa, eu acho que eu pulei aqui. Eu pulei. Deixa eu só falar aqui no capítulo 3, na terceira parte do 11 a 16, no capítulo 11, Deus vai dar as leis do que pode e do que não pode comer, né? Os animais terrestres. Todo quadrúpede que há na terra com unha fendida e o casco divide em dois e rumina. Ruminar é um tipo de digestão que alguns bichos têm, né? O coelho, o camelo, a ave, né? Que eles comem, depois eles pegam e voltam e mastigam tudo de novo, depois engolem de novo. Isso é ruminar. E aí o que eles não podiam comer era lebre, o coelho, o camelo, aquático que tem barbatana e escamas. Aí eu fui pesquisar, que eu pensei, rapaz, mas Deus mandou comer tubarão. Tubarão não tem barbatana, não tem escama, eu fiquei naquela. Aí eu fui pesquisar, essa barbatana aqui significa nadadeira. Todo peixe que tem nadadeira e tem escama pode comer. Ou seja, quem não tiver esses dois requisitos, não pode comer. Então peixe de couro não podia,
Arraia que lá no Maranhão o povo come. Não pode. Peixe elétrico aí tem alguns que comem aí também. Não pode. Caranguejo não pode. Isso aí tudo aí. As aves. Toda ave que for de rapina, né, que for de caça, que for de rapina e que come carcaça de animal, aí não pode comer. Aí, por exemplo, entra o corvo, a águia, né, a coruja e por aí vai. Inseto que voa, que anda sobre 4 pés e que as pernas traseiras são mais compridas, né, os que pulam. Então aí podia comer o gafanhoto, né? Os répteis e os animais que têm muito pé não podia comer. O que Deus queria com tudo isso? Provavelmente nas outras culturas eles comiam isso aqui tudinho. E o que é o nome do livro? Levítico. Levítico é a lei. O que Deus quer? Seja santo como eu sou santo. Era uma forma de diferenciar os judeus, os hebreus, das outras nações. Eram princípios que eles tinham que cumprir. Que horas são aí? Ninguém tem? 9h20. Deixa eu terminar aqui rapidinho. Capítulo 25. É o ano sabático. Deus instituiu que a cada 7 anos, né, a cada 6 anos, no 7º ano, eles não podiam plantar nada. E tinha que deixar a terra ficar lá, o que desse eles podiam comer, mas eles não podiam plantar. É interessante que isso é uma técnica de recuperação de solo. Deus naquela época já estava ensinando como a gente cultivar, né? Quando um solo está muito fraco de fertilidade, uma das formas que a gente tem de recuperar ele, se a pessoa não tiver dinheiro, é deixar ele lá, chama pousio, né? Deixar ele repousando lá, para ver se com o tempo os micro-organismos voltam, degradam as matérias orgânicas e outras coisas e volta a fertilidade. E o ano do jubileu? O ano do jubileu lembra que Deus faz tudo, né? Tem, digamos assim, um padrão para estar trabalhando. O ano sabático, 6 dias trabalharás, mas no 7º vai descansar. A cada 7 anos, vocês vão deixar a terra repousar. E a cada 7 semanas de ano, aí 7 vezes 7, 49. A cada 50 anos, né, que pode ser uma colheita também, um Pentecoste, né? Tinha esse jubileu aqui. O que era o jubileu? No dia do perdão, ó como é que Deus faz as coisas, né? Ele estabeleceu no dia do perdão, no dia 10 de Etaim, que a gente viu aqui atrás, os caras pegavam o chofar e saíam tocando o chofar o tempo todinho, pom, no meio do povo, pom, pom, fazendo os toques deles lá. E aquilo ali era para celebrar a libertação que Deus estava dando aos pobres, aos escravos e às pessoas que tivessem vendido as suas posses. Por exemplo, uma pessoa pegou e vendeu a fazenda que tinha, a propriedade que tinha. Eu vendi para o Luciano. Com 50 anos, eu ia lá e o Luciano tinha que me devolver a terra. Ou para mim ou para minha família. Se eu fosse escravo, eu ia ter que ser liberto. Se eu tivesse alguma dívida que fosse no dinheiro, eu ia ter que ser liberto. Entendeu? Então voltava. Então eu vendi para o Luciano. Tem 30 anos que está com o Luciano. E eu consegui um dinheiro e eu quero pegar ela de volta antes dos 50. Eu ia lá e fazia a proporção. Dos 20 anos que faltava para o Luciano, eu pagar isso em dinheiro. Eu não ia pagar tudo, né? Desde já Deus se preocupando com a concentração de riqueza, para que ninguém explorasse o outro, né? Que se alguém por algum motivo fizesse alguma coisa errada, algum negócio errado por necessidade, e vendesse, tivesse que se desfazer de bens, ele ia lá e recuperava aquilo de volta. Era uma forma de manter mais ou menos todo mundo igual, né? Bênção e maldição, aí entra. Só um detalhe. A Bíblia fala que foi por esse motivo aqui, por não obedecer o pousio foi o jubileu, um desses dois, mas acho que foi o jubileu. Eu não lembro. Foi um desses dois que Israel ficou, um dos motivos foi esse, né? Que Judá ficou 70 anos no cativeiro.
No capítulo 26, ele fala da bênção e maldição. Se você obedecer e ouvir a minha voz, bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será o fruto da tua terra, as bênçãos do Senhor te acompanharão. Aí logo depois que termina isso tudo, mas se vocês não me obedecer, eu vou trazer praga para vocês, doença, não sei o que, maldito será na cidade, maldito será no campo, um estrangeiro perseguirá 100 de vocês e por aí vai. Aqui os votos, né? Quando a pessoa fazia um voto, ah, meu Deus, eu vou fazer, sei lá, vou te dar 10 bichos aí, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, né? Aí ele ia lá e fazia um voto com Deus. E para fechar, as considerações finais, né? Os marcadores da identidade judaica, né? A circuncisão, né? Que foi estabelecida lá com Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão, que cortava o prepúcio do homem, né, no 8º dia. Aí para nós, Paulo fala que nós temos que circuncidar o coração, né? O sinal da nossa aliança com Deus é a ceia do Senhor, fazer isto em memória de mim até que eu volte. O batismo, né? Quem crê e for batizado será salvo, quem não for será condenado, já está condenado. Hábitos alimentares, né, que são essa questão do capítulo 11 lá de Levítico, o que eles podiam, o que eles não podiam comer. Aí isso aqui está relacionado com Pedro também, teve lá em Atos, acho que no capítulo 10, ele tem uma visão de animais impuros, e Deus manda, na verdade Deus estava querendo que ele fosse pregar para os gentios, para quem não era judeu. E ele vê aquilo ali, ele, não senhor, não vou. E aí depois ele entende o que é a visão, e aí vai. Jesus ele fala com respeito aos hábitos alimentares, ele fala que o que sai da boca do homem é o que contamina o homem. Isso aqui, gente, é só para dar uma contextualizada, né? Para nós dar uma passeada de tudo que a gente viu, está se repetindo lá no Novo Testamento, né? Eu estou aprendendo a ler a Bíblia com esse enfoque aqui. O sábado, né? A Bíblia fala que é para o homem descansar. O sábado foi criado para o homem, o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Jesus ele pega e fala que no sábado os fariseus, os religiosos da época proibiram Jesus de comer, de curar, né? Jesus estava passeando lá e quebrou umas espigas e comeu, né, com os discípulos. Eles foram lá, não é lícito trabalhar, né? Aí Jesus pega e fala, né, que o sábado não foi criado para o homem, o sábado foi criado para o homem, não o contrário. Falando que Jesus completou. E aqui também é interessante aqui, que nessa questão de cumprir esses mandamentos, muitas das coisas que eles exigiam que as pessoas fizessem eram preceitos de homens. Jesus fala, vocês abandonaram a lei de Deus e estão dando mais crédito à lei dos homens. Eu ia fazer até um comentário aqui, mas depois eu faço. E aí, por que teus discípulos não lavam a mão? Aí eles vão lá, vocês estão dando mais ênfase à lei dos homens do que a de Deus. E o Pentateuco originou um livro chamado Talmud. São 613 mandamentos e um monte de coisa ali que está representada até naqueles cordãozinhos do Talit. Então é uma carga muito grande, muita coisa, o homem impondo para o homem e aí vira bagunça. As festas judaicas, as festas, né, que eles tinham, essas festas aqui que foram faladas, né, era da cultura judaica. Para nós cristãos, dessas aqui, a gente só fica com domingo, né, entre aspas, né, porque eu não guardo o domingo, né, a gente só não trabalha no domingo, isso é uma tradição que vem com a ressurreição de Jesus. E a Páscoa que a gente comemora, e que infelizmente também está sendo deturpado, né, pelo comércio. Aí o Talmud eu já falei. Aí aqui para encerrar tudo, Jesus cumpriu todas as exigências reais da lei. Por isso,
nós cristãos não precisamos cumpri-la. Se alguém puder abrir isso aí para a gente finalizar, Efésios 2,15, a outra abre em Colossenses 2,14 e Hebreus 1,10. Acho que são esses dois aqui, só para ver, porque tem gente hoje ainda que diz que a gente é obrigado a guardar os 10 mandamentos, a guardar os sábados, que a gente não pode comer carne de porco, que a gente não pode comer peixe, isso, aquilo, outro. Então a própria Bíblia, nesses contextos aqui, ela está falando, porque isso tudo Jesus cumpriu, e nós não precisamos cumprir, porque nós fazemos parte da graça. Tá vendo? Efésios 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. A Colossenses, um pouquinho mais para frente. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. E por último, Hebreus aí. Isso aqui a gente não cumpre da forma como os judeus querem que a gente cumpra, né? Mas assim, a gente não deseja mal para o outro, a gente tem que perdoar, né? Que são coisas que estão inclusas dentro da lei. A gente nunca vai guardar o sábado, isso, aquilo, outro, né? Mas o principal, que é amar o próximo como a ti mesmo, isso aí tem que ser todos os dias, né? Vamos lá. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. É uma pergunta. Calma aí. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes em corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos, e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exceder o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estragos dos seus pés. Só 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Entendeu? Então, uma vez só, Jesus morreu e se ofereceu por todos os sacrifícios. Isso aqui, gente, naquela época, foi o jeito, digamos assim, provisório que Deus fez para redimir, para ter a comunhão com o povo. E aqui, essa parte aí, né, 10, de 1 a 14, os hebreus estão explicando por que não faz mais o sacrifício e não devendo mais fazer. E aqui a gente encerra o livro de Levítico, né? Obrigado aí por ter acompanhado, aí você que está pela internet, que Deus abençoe cada um de vocês e os aqui presentes também.